pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que está tomando conta das redes sociais. É um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais, entre a população aqui de Cravinhos também. E nós da redação aqui do Good News e o pessoal do Cravinhos Mil Grau também tem passado para a gente algumas dúvidas em relação a tal da taxa do lixo, né, que está sendo cobrada aqui na nossa cidade. Para isso, eu não entendo nada do assunto, por isso convidamos quem realmente entende, o nosso querido Guto Vanella, que realmente sabe. Ô Guto, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, falar, esclarecer, né, de uma vez por todas esse assunto para a nossa população, para os nossos internautas que sempre acompanham a gente. Vamos falar como é que funciona toda essa história da tal da taxa do lixo. Olá Claudinho, olá pessoal do Good News, do Cravinhos Mil Grau. Agradeço demais o convite para estar aqui. É uma honra esclarecer a população de Cravinhos, uma cidade que tem um carinho e um amor muito grande. A taxa do lixo é um tema sim muito polêmico. Sim. Isso é um fato que nós devemos reconhecer. Mas tem necessidade de esclarecer a população principalmente que essa obrigatoriedade adveio de uma lei federal que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano de 2020, que obrigou os municípios a implementar essa taxa. Certo. Mas não é só uma taxa. Atrás dessa taxa nós temos alguns benefícios, que é você ter um tratamento específico do plano de resíduos sólidos, pensar no saneamento básico de toda a população e principalmente defender o meio ambiente. Certo. Então, quando esse regramento veio para os municípios, em geral, os prefeitos se viram obrigados a encaminhar para as câmaras de vereadores este projeto de lei. Tinha-se 12 meses após a sanção desta lei e esse prazo venceu recentemente. Sim. Então essa polêmica está no ar, mas é sim advindo de uma lei federal e obrigatoriedade dessa imposição. Algumas pessoas dizem que não era necessário enviar. Não é verdade, não é verdade. Você tinha sim que enviar para a Câmara para isso ser discutido. Cabia aos vereadores discutir esse tema e aprovar essa legislação sob pena. A lei do Marco do Saneamento é muito clara em dizer que incorreria a administração pública, o gestor público municipal, em renúncia de receita. E renúncia de receita é ato de improbidade. Pode causar afastamento do cargo, pode causar impossibilidade de ser candidato em outras eleições. E essa renúncia ela só poderia ser sanada de duas formas. Sim. Ou você fazendo a implantação da taxa do lixo ou aumentando outros tributos. Então, de qualquer forma, a população seria impactada neste momento. Uhum. Não vou dizer infelizmente impactada, porque os efeitos dessa lei com certeza serão favoráveis a médio e longo prazo, porque os benefícios que esse recurso trará é muito grande. Os municípios vão deixar de usar recursos da saúde, da educação, da segurança ou até mesmo da própria administração para utilizar no pagamento desse serviço de tratamento de resíduos sólidos. Certo. E tendo essa taxa, são mais recursos que sobram para investimento em outras áreas. Então é sim de suma importância essa fixação dessa taxa. A gente entende a dificuldade da população, mas a população também precisa ter um pouco de paciência com os gestores municipais, com os vereadores, para compreender todo esse cenário. Uma coisa importante também que a gente vê, o que esse pessoal de Cravinhos inventou com essa? Então não tem nada de invenção de Cravinhos. Não é apenas aqui no nosso município que tem essa taxa, né? Tem algumas cidades da região também, né? E não foi algo inventado, uma descoberta aqui da nossa administração, né? Eu que viajo muito a nossa região, trabalhando em alguns municípios, a gente se depara muito com essa discussão e tive até alguns embates, tanto políticos como técnicos, com alguns vereadores Certo. de cidades da região que querem não entender essa necessidade. Nós devemos ponderar a diferença de política com politicagem. Sim, Nós não podemos aceitar isso mais no Brasil, não podemos aceitar que isso predomine. Tem que falar a verdade, trabalhar com a realidade. E quando nós falamos em lei, nós temos obrigação de cumprir. Porque senão o prefeito vai sofrer punição, os gestores públicos vão sofrer, os vereadores vão sofrer. Logicamente, todos os gestores municipais da nossa região, que são prefeitos respeitados, vereadores respeitados, todos querem trabalhar pelo povo. Claro, isso é óbvio, por isso que eles foram candidatos, para oferecer para a população um melhor serviço. Mas em alguns momentos é necessário tomar atitudes antipolíticas ou até mesmo antipopular para a manutenção do setor público, para a manutenção do princípio da legalidade. E nós devemos entender isso. Eu sei que é difícil para a população,
mas eu peço para a população olhar isso com carinho, olhar com outros olhos, com um olhar mais de fraternidade e a compreensão disso. Assim como várias cidades da região tiveram também a aprovação desta lei, recentemente Cravinhos também teve, estou acompanhando aí nas redes sociais essa polêmica, e é importante ter essa discussão. Acredito que o Poder Executivo e tanto a Câmara de Vereadores de qualquer cidade vai olhar isso com carinho e vai discutir esse assunto e esclarecer a população. Esse é o nosso objetivo. O importante de tudo, né, não é aquele papo, aquela história de vamos ferver as redes sociais, né? A gente tem que realmente, por isso que a gente convidou o Guto para falar, porque ele realmente entende do assunto, está por dentro, né, para falar sobre esse assunto dentro da lei, né? Então, quer dizer, a Câmara não é simplesmente, gente, não, vamos deixar quieto, não vamos fazer, não, vamos todo mundo contra. Não é bem assim, né, Guto? Eu entendo a posição dos vereadores, sim. Eles com certeza estão sofrendo cobrança por parte da população, mas nós devemos compreender que essa aprovação acaba sendo um ato antipopular, mas necessário, por conta dessas punições que a Lei de Responsabilidade Fiscal e o próprio Marco de Saneamento trazem, também, podendo gerar a esses gestores a impossibilidade de serem candidatos ou até mesmo ser considerado improbidade, e se tiver dano ao erário por conta da renúncia de receita, eles terem que pagar por isso. E nós estamos falando de um valor final vultuoso, que poderia gerar um prejuízo grande para esses gestores. Exato. Então nós que trabalhamos com a administração pública temos que enfrentar isso com coragem. Nós temos que enfrentar essa situação sem ter medo da verdade. Sim. E às vezes a verdade é antipopular, mas ela precisa ser feita. E a gente pede para a população, seja de Cravinhos, de qualquer cidade da região que esteja passando por esse momento, que compreenda, que entenda e apoie os gestores para que isso seja superado. E com certeza a população de Cravinhos vai compreender. E a gente vê também a cidade, né? A gente vê Cravinhos uma cidade que está em desenvolvimento enorme, a cidade, né, há muitos anos vem num crescimento muito grande, né? E consequentemente tem que estar tudo dentro da legalidade, né? Tem que crescer. Quando nós falamos em crescimento e desenvolvimento, nós temos que olhar Cravinhos como um macro. Sim. Hoje Cravinhos vem aí numa potencialidade industrial e econômica, se transformando na segunda potência da região. Exato. Apenas atrás da cidade de Ribeirão Preto e muito próximo ali, ou se não melhor do que Sertãozinho. Mas nós temos que compreender que nos últimos 4 anos, 5 anos, Cravinhos não teve a implementação de novas grandes empresas, por conta até do cenário econômico mundial. Sim. Então essa visão nós temos que entender. Então quando se fala em recomposição inflacionária, em crescimento de arrecadação, nesses últimos anos nós só tivemos a recomposição inflacionária. Nós não tivemos fontes de recursos maiores que pudessem justificar a não imposição da taxa do lixo. Certo. Então as cidades tiveram dificuldades nisso, os prefeitos estão se vendo muito presos a essa questão e por isso se vem na obrigatoriedade também de enviar esse projeto, porque nós precisamos custear o serviço público. O serviço público ele é alimentado através do tributo. Essa é a regra, a população paga e tem o serviço. E com certeza os serviços que a municipalidade vai ofertar tem que ser melhor, tem que melhorar a qualidade, tem que melhorar a amplitude do serviço. E eu acho que é essa visão que a população tem que ter, paciência e tranquilidade e, logicamente, sim, cobrar dos nossos gestores melhoria no serviço e não criticá-los por terem implementado uma nova modalidade de serviço. E algo bom e importante para o município, né? Sim, com certeza. Quando se fala em tratamento de resíduos, né, taxa do lixo, esse dinheiro ele não é utilizado para colher o lixo na porta da sua casa. Exato. É você pegar esse resíduo, transportar até um aterro que esteja dentro das normas exigidas e que respeitem o meio ambiente. Esse lixo vai ser tratado, ele não vai causar danos ao lençol freático, não pode causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Então isso custa, isso é caro. E nós estamos vivendo um momento mundial que nós temos que cuidar do meio ambiente. Olha a questão climática, a questão de água, tudo isso passa por essa taxa. Exato. Então nós estamos pagando isso para cuidar do meio ambiente como um todo. Então eu vejo que é de grande valia, nós temos que ter um cuidado especial com o meio ambiente, porque a médio e longo prazo talvez a situação fique muito preocupante. Muito bem, tá aí, pessoal. É um vídeo rápido, né? Explanamos aqui algo de uma maneira rápida, né, Guto? Mas o pessoal que quiser entender um pouquinho mais pode te procurar. O prefeito, o pessoal da Câmara também está sempre aberto, né, para receber a população, para entender, né, inclusive um pouquinho mais sobre esse assunto, a taxa que é tão importante
para a nossa população, né, para a nossa cidade. Não, aqueles que tiverem dúvidas, fiquem à vontade de nos perguntar, nos questionar, porque nós teremos a explicação técnica. E essa Sim, explicação ela tem que ser importante. dada baseada em lei, baseada em fatos e não somente baseada em argumentos tentando defender os seus interesses. Então, quando falamos em taxa de lixo, se quiserem me questionar, me perguntar, fiquem à vontade e será um prazer esclarecer a população de Cravinhos e de toda a região. Muito bem. Aí, Guto, muito obrigado. Guto Manella, nosso especialista, para esclarecer um pouco aí das suas dúvidas, né? Você que mandou aí, procurou a nossa redação, né? O pessoal que está nas redes sociais até preocupado com tudo isso, né? Entendendo um pouquinho mais sobre o assunto, a taxa do lixo aqui na cidade de Cravinhos. Qualquer dúvida, a gente vai deixar todos os contatos aqui abaixo aqui no vídeo para você entrar em contato. Pode procurar também o pessoal da administração, a Câmara Municipal. O pessoal vai atender você com muito carinho, tirando suas dúvidas também. Good News, Cravinhos Mil Grau. Obrigado, gente. Obrigado, Guto. Valeu, gente. Pessoal, Grande abraço. Um abraço.